Eu primeiro queria perguntar, justamente, são 6 ativos e um deles é no Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Leblon. Por quê? Por quê? Porque o Leblon, eu acho que é um bairro icônico. A gente comprou o melhor prédio do Leblon, numa condição extremamente favorável, né? A gente comprou, se eu não me engano, com talvez 40% de sinal, o resto em 2 parcelas anuais. Então, quando você olha o yield que a gente obteve nessa aquisição, foi espetacular. Espetacular. Basicamente, a gente comprou com yield pré-financiamento, o Seller's Finance, talvez de 8,5%, alguma coisa assim. Quando você traz o Seller's Finance, esse número... Desculpa, antes disso, com base em R$300, que seria o valor de mercado. O cara paga 400. Então, só aqui esse 8 vira 11. E aí, quando você traz o Seller's Finance, vira quase 20. Então, esse negócio foi extremamente... Tá me faltando uma palavra em português. Accretive, né? Para o fundo. Então, foi muito bom. Então, a gente comprou um ativo que, na nossa visão, é espetacular, que não tem... É irreplicável no Leblon, porque você não tem outra coisa para fazer. Então, poxa, para a gente fez todo sentido comprar lá, né? Eu acho assim, como esse fundo tem essa estratégia de ser um multissegmento, óbvio, né? Eu tenho lá hoje R$1 bilhão de ativo no fundo. Eu devo no meu Seller's Finance R$300 milhões. Tá. Eu tenho dívida de 350 e o patrimônio líquido do fundo é 350. Óbvio que ao longo do tempo o que eu quero é poder crescer mais o fundo, etc, etc, etc. Agora, pô, o mercado tá ruim, eventualmente, pô, será que faz sentido eu poder vender um ativo com ganho de capital para poder comprar outra coisa que está mais barata? Pode ser que faça sentido. Então, o objetivo de eu ter um multissegmento é justamente a gente no papel da equipe de gestão ter a liberdade de extrair o que é melhor para o cotista na ponta, né? E não ficar acumulando patrimônio líquido para poder ficar acumulando taxa de gestão. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo justamente é poder fazer, cara, o que é melhor nesse momento? Então, se eventualmente o momento aqui é poder vender um ativo onde eu ganhei dinheiro, eu vou fazer isso porque é melhor para o meu cotista na ponta, né? Então, naquele momento, a gente achou que era extremamente favorável trazer esse ativo para cá. Então, é isso que a gente tem. Então, a gente comprou barato os ativos. Se a gente quiser vender, nós vamos ganhar dinheiro. E aí podemos falar um pouco de cenário, que o cenário realmente está difícil, mas no final, para mim, o principal driver foi o momento que a gente comprou foi acertado e nós pagamos barato. Isso, para mim, aguenta desaforo. Isso que eu aprendi ao longo dos meus 30 anos de carreira, né? De novo, Brasil, a gente tem crise a cada 3 anos. Não adianta, né? Eu lembro que eu tive um chefe há muitos anos atrás, talvez há 20 anos atrás, ele falava assim, ô Vedrossi, cara, não adianta, cara, a gente mora no Brasil, entendeu? Então, a cada 3 anos tem crise, cara, e a gente tem que aprender a viver com isso, né? E acho que isso que diferencia, né, a gente, casca grossa é isso, você vai passando ao longo dos anos, você vai aprendendo, né? Então, no final do dia, acho que o mais importante é o ponto de entrada, então acho que isso que me traz tranquilidade. E isso também faz sentido para vocês irem para outros estados também, ou não? Não, vamos lá, eu acho que para... Bom, vamos lá, se eu ampliar um pouco... Primeiro, olhar edifícios corporativos, acho difícil sair de São Paulo e Rio, para ser bem sincero. Galpões, acho que é uma conversa diferente, né? Eu acho que eventualmente a gente pode olhar coisas assim, a gente estava olhando galpões, por exemplo, em outros estados, tá? Shoppings, eventualmente, sim, a gente pode olhar outros estados, né? É interessante olhar, porque a indústria de fundos imobiliários, ela tinha uma característica muito interessante, aonde empresas de properties eram poucas, hoje morreram todas, porque a BR Properties virou fundo imobiliário, né? Então você tinha empresas com qualidades de ativos não tão bons e talvez os melhores ativos estivessem em fundos imobiliários. Por outro lado, do lado dos shoppings, os melhores ativos estavam com as empresas de shopping, Multiplan, né? Especialmente Iguatemi, alguma coisa, etc, etc, BR Malls, Aliança e tal, e os fundos imobiliários talvez tivessem os ativos mais de segunda linha. Se você olhar de um ano para cá, você teve aí várias aquisições bastante interessantes de ativos mais de primeira linha por fundos imobiliários. Então acho que a gente tem visto aqui uma transformação, né, de melhoria de qualidade
do portfólio dos fundos imobiliários de shoppings, né? Galpões, eu acho que aí tem um mix, acho que tem muita coisa boa. Então, quando a gente olha isso, de novo, a gente tem que estar super aberto, né? Por quê? Porque realmente o que a gente quer lá no futuro é poder ter um portfólio onde eu tenho galpão, onde eu tenho laje, onde eu posso ter renda urbana, etc, etc. E aí é o seguinte, pô, o momento tá bom para comprar galpão, legal, por que eu não venho no shopping para comprar galpão, entendeu? Eu acho que é isso que eu quero. Né? Só que obviamente você tem que ter massa para poder fazer isso. Então isso aqui eu espero que seja um fundo grande, né? Claro, vai ser difícil chegar lá, porém é simples. O Vegir é um fundo que hoje tem 1,5 bilhão. Ele nasceu em 2018, faz 6 anos, com 40 milhões de reais. 40, ele está com 1,5 bilhão. Portanto, esse fundo aqui já está com 350. Então, se eu pensar que daqui 5 anos esse fundo vai ter 3, 4 bi, não é maluco pensar assim, né? Então, esse é o nosso foco. Acho que é legal que a galera que está nos assistindo entenda o nosso direcionamento estratégico. Por quê? Porque eu acho que isso vai ser positivo para o cotista. Não é positivo para mim. Claro que é ganha-ganha. Acho que isso aqui é alinhamento no final do dia, entendeu?